E se o mar não se abrir? E se Faraó nos alcançar? Irmãos, a importância de nós estarmos firmados em Cristo, inabaláveis na rocha. Lembrar que a rocha é Cristo, lembrar que a nossa segurança ela é Jesus. Eu queria que os irmãos pegassem a Bíblia Sagrada, abrissem em Mateus. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Nós iremos começar a ler do versículo 36 em diante. Mateus capítulo 26, versículo 36. Mateus capítulo 26, versículo 39. Desce um pouquinho, 39. Amém? Todo mundo encontrou? Então vamos lá. Versículo 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Amém? Pode parar por aqui, pode fechar os teus olhos. Senhor Deus, colocamos, Pai, a tua palavra diante de ti, pedindo que o Espírito Santo fale aos nossos corações, ao profundo dos nossos corações. Sabemos que a tua palavra ela é viva e é eficaz e é mais cortante, como uma espada de dois gumes. Senhor, faz a divisão entre alma e espírito. Trabalha, Senhor, em cada um de nós. Nós clamamos e pedimos por isso. Repreendido está em nome de Jesus qualquer artimanha de Satanás, atrapalhação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, vamos lá. Irmãos, podem se assentar. Essa passagem que os irmãos acabaram de ler, ela fala a respeito de Jesus no Getsêmani. Jesus, quando ele estava ali se preparando para ser crucificado, a Bíblia fala que Jesus estava ali naquele momento com seus discípulos. Ele chama ali 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para estar com ele naqueles momentos finais. E é importante que você perceba que no versículo 39, onde nós iniciamos a ler, ele fala assim: e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Igreja, é necessário que vocês se atentem a um detalhe que está dizendo aqui. Nós estamos falando de Jesus, que era Deus, o próprio Deus aqui na terra, que se fez homem para estar no meio de nós, para revelar Deus a nós. Amém? Mas, igreja, eu quero que vocês me respondam uma coisa. Jesus sendo Deus, por que Jesus orava? Por que Jesus, ele chega diante ali do Pai e ele diz: se possível, afasta de mim esse cálice? A Bíblia diz que Jesus, ele seria entregue como cordeiro vivo antes da fundação do mundo. O que isso significa? Antes do homem pecar, já havia cruz. Porque nós temos um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Amém? Que sabe todas as coisas. Esse Deus que sabe todas as coisas, ele prepara Jesus Cristo como um cordeiro vivo. E Jesus sabe disso? Jesus sabe? Sabe.
Claro que ele sabe, porque o que ele mais tenta pôr na cabeça dos discípulos é que ele precisaria morrer. Jesus, ele vem aqui para a terra e ele sabe que ele iria ser morto, ele iria ressuscitar no terceiro dia. Ele sabe, porque é o que ele ensina aos discípulos. Ele sabe. Jesus sabe que aquilo ali seria para a vida. Jesus sabia que aquilo iria aniquilar a morte do mundo. Jesus sabe que aquilo ali iria tirar a escravidão do homem em relação ao pecado. Sabia. Ele sabia que aquilo era para a bênção? Sabia. Ele sabia que precisava morrer? Sabia. Ele sabia que aquilo iria nos salvar e iria novamente nos religar a Deus? Sabia. Mas porque ele chega para Deus e fala: se possível for, afasta de mim esse cálice. Porque ele fala isso para Deus, sendo que ele sabia da importância que tinha a morte dele e que ele precisaria morrer. Por que Jesus orava tanto se na vida dele não havia pecado? Jesus não pecou. Porque Jesus orava tanto? É Jesus no monte, é Jesus de madrugada, é Jesus orando. Sabe por que Jesus orava? Porque Jesus, ele tinha um problema na vida dele, como eu e você nós temos, e nós precisamos nos atentar a isso, porque nós nos esquecemos muitas vezes. Ele habitava na carne, ele habitava nesse corpo aqui que eu e você nós habitamos. E um corpo, o homem, ele caiu da santidade. O homem, quando ele peca, há uma mutação na carne do homem, e ele não é mais santo, ele não é mais puro. O homem passa a ser mau. Por quê? Porque o mal entra no coração do homem. Tantas barbaridades que nós vemos aí nesse mundo, é a maldade que habita no coração do homem. Mas Jesus, ele ora para Deus falando aquilo: se possível for, afasta de mim esse cálice. Porque Jesus, ele começa a ter um confronto entre o propósito de Deus e a carne que ele estava morando. Igreja, a nossa carne, ela vai confrontar os propósitos de Deus na sua vida. Se você não acordar, se você não despertar para isso, você não vai orar. Você não vai orar. Você já percebeu o quanto que é difícil orar? É difícil porque nós estamos em uma carne física. A oração, ela é espiritual. Igreja, quando eu e você formos levados com Cristo Jesus, nós não oraremos mais no reino dos céus, porque a oração é para agora, a oração é para hoje, a oração é para esse tempo, a oração é para esse mundo, a oração é a nossa arma, a oração que nos fortalece, é a oração que aniquila a carne. Por isso é tão difícil orar. Mas igreja, se nós não orarmos, nós iremos nos distanciar dos propósitos de Deus. E se o próprio Jesus, ele chega a cogitar não ir para a cruz, quanto mais eu e você. Porque a palavra do Senhor diz: aquele que quer vir após mim, tome a tua cruz e siga após mim. Você acha que você vai tomar a cruz de verdade tão fácil se você não se preparar em oração? Você acha que você vai aguentar ir por esse caminho da porta estreita, do plano e do propósito de Deus, que infelizmente não é flores, igreja? Está dentro da vontade de Deus, não é flores. Não é flores, é muito difícil. É muito difícil. A paz que nós temos é dentro do coração, mas fora é guerra, é luta, é batalha, é suor, é pingar. Não é fácil estar dentro do propósito de Deus. Aquele que crê que cumprir o chamado de Deus é flores, é alegria. Não, não é. Muitas vezes é choro, é dor, é pranto. Mas traz no nosso coração a paz que excede todo entendimento, porque nós estamos dentro do projeto ao qual nós fomos formados. Eu e você, nós não fomos enviados aqui para encher a população do mundo. Deus não nos trata como números. Deus tem planos, Deus tem propósitos. E estar dentro dele no mundo decaído não é fácil. Não é fácil. Igreja, nós não vamos ser guiados pela carne, a direção de Deus. A carne, ela se opõe aos propósitos de Deus. Olha a oração de Cristo, olha a oração de Jesus, olha a oração do próprio Deus aqui na terra. É o próprio Deus mostrando para nós: vocês que estão no corpo, é difícil. É difícil, ora. Jesus, ele olha ali para os discípulos que estão dormindo, estão com os olhos carregados, estão dispersos, estão longe. Jesus olha para eles e fala assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O meu espírito, o teu espírito, ele é espírito. Aqueles que aceitaram a Cristo, que andam no caminho de Jesus, têm um espírito conectado a Deus, mas a tua carne não é conectada a Deus.
a nossa carne não é conectada a Deus. Não é à toa que Deus, ele fala, Jesus morreu, e a partir do momento que nós somos batizados, a nossa carne, ela também morre. Ela morre. O batismo, ele significa a morte do velho homem. A nossa carne, ela necessita ser sepultada diariamente. Igreja, como que você acha que nós teremos a nossa carne sepultada? Oração. Por isso Jesus orava. Por isso Jesus orava. Por isso que Jesus falava para os discípulos, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso não é desculpa para pecar, a carne é fraca. Então Deus entende que eu peco, não entende nada não. Não entende não, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas o que Jesus está mostrando ali para os discípulos é o que? O teu espírito, ele pode ter a certeza de mim. O teu espírito, ele pode clamar a mim, mas a tua carne vai combater e você pode cair em tentação. Como não cair em tentação, igreja? Orando, se fortalecendo. Chega em casa cansado, vai ali, toma banho, mexe no celular, fecha o olho, dorme. Aonde que seremos fortalecidos nisso, igreja? Não vamos ser. Aí é isso aqui, ó, é um piscar de olhos para o inimigo das nossas almas lançar ali uma semente e a gente cair. E quando a gente menos percebe, a gente olha para a nossa vida e fala, parece que eu estou desanimado, parece que eu estou cansado. Claro, você está morrendo espiritualmente, a tua carne está prevalecendo. A tua carne está prevalecendo. Igreja, nenhum pastor ressuscita ninguém. Quem faz isso é Deus. Quem faz isso é o Espírito Santo. A sua força, a sua garra em Deus vai estar por meio da sua oração a Ele. Vai estar por meio da sua entrega a Ele, do seu clamor a Ele. Igreja, não estou falando aqui para você orar 1, 2, 3, 4, 5 horas por dia, não. Porque a oração, ela não é uma coisa decorada, ela é uma coisa da alma, do teu coração para Deus. Você de repente, num dia você vai orar 15 minutos, no outro dia você vai orar 5, no outro você vai orar 1 hora. Mas Deus não quer nada projetado, Deus quer a sinceridade do teu coração. Lembre-se disso. Deus, Ele iria todo entardecer falar com Adão. Igreja, você já parou para pensar o porquê que Deus não falou para Adão, todo entardecer me busque? Por quê? Quem é Deus? É Ele, não é Adão. Por que Deus não olha para Adão e fala, Adão, todos os dias, tal hora, me busque? Mas a Bíblia diz que não. Deus ia até Adão. Deus ia até Adão. Porque Deus tem prazer na comunhão com o homem. Só que Satanás odeia. Satanás odeia a comunhão do homem com Deus. Igreja, esteja vigilante, acorda. Ora a Ele. Faça ali um propósito como Daniel. Deus, eu vou orar ao Senhor. Deus, eu tenho dificuldade de orar horas, então eu vou orar ao Senhor 3 vezes por dia. Eu vou acordar, eu vou orar. Na hora do almoço eu vou orar. Na hora de dormir eu vou orar. Não sei. Faça um propósito com Deus de oração. Mas crie força, crie ânimo para orar. Em nome do Senhor Jesus, igreja, não desfaleça na oração, não desanime na oração, porque senão nós estaremos andando pela carne, e isso não é bom. Isso não é bom. Amém? E Jesus termina o que Jesus ele fala para os discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. De que maneira que eu não entro em tentação? Vigiando e orando. Vigiar e orai. A vigilância e o orar, elas andam juntas. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Lembre-se sempre disso. Não confie na sua carne. Ore, clame a Deus, busque a Deus de todo o coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Valorize esse culto de oração. Valorize esse culto que Deus ele direcionou a igreja está fazendo, para que haja um tempo maior de oração. Busque força em Deus, clame a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.
para nós estarmos orando a Ele, clamando a Ele, bendizendo a Ele, intercedendo em nome do Senhor Jesus. Pegue força, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode fechar os teus olhos. Senhor Deus, Pai, nós entramos em oração diante de Ti. Senhor, por intercessão, Deus, a Tua igreja.